O presépio não está correto, os magos não estavam lá no dia do nascimento de Jesus e a Bíblia não diz que Jesus nasceu em dezembro. Isto não é opinião, está tudo na Bíblia e vamos ver isso juntos. Olá amigos, bem-vindos ao Jesus in the House. Este vídeo é um bocadinho diferente. Vamos lhe chamar um estudo bíblico. Não enorme, mas importantíssimo. Fiquem comigo porque tem detalhes muito interessantes. Tudo começa no templo com Zacarias. Isto até parece complicado. E vem mais um estudo chato. Não é chato. Para quem não sabe, Zacarias é pai de João Batista, ok? O Zacarias e Isabel são os pais de João Batista, que também vou falar dela. O que é que Zacarias tem a ver com o nascimento de Jesus, ou em condições ele nasceu, ou a data do nascimento, ou o presépio? O que é que ele tem a ver com isto tudo? Vamos ler Lucas 1, 5. Houve nos dias de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. O que é isto do turno de Abias? Isto tem a ver com os turnos que os sacerdotes faziam no templo, ok? Esses turnos foram criados pelo rei Davi, ok? Que dividiu o serviço do templo em 24 turnos, cada um com cerca de 15 dias. Vamos ver Crónicas, 1 de Crónicas 24:10, que nos diz assim: a sétima a Acós e a oitava a Abias. Então sabemos que Abias corresponde ao oitavo turno sacerdotal, e isso mostra que Zacarias era o sacerdote que estava de serviço quando chegou a vez do turno de Abias. Daí estão-me a acompanhar, certo? Também é importante saber que o calendário religioso judaico começa em Nissan, em março, abril. É sempre com a lua nova, ok? Começa sempre pela lua nova. Contando 8 turnos de 15 dias a partir de Nissan, chegamos ao final de junho e julho. Vamos contar? Abril, maio, junho, julho. É 2 em 2, né? 15 em 15, 15 em 15. Abril, maio, junho, julho. O que é que isto quer dizer? Fins de junho, princípios de julho. Mais uma vez, vai depender da lua nova, ok? É neste período que Zacarias está a servir no templo, ok? E é logo depois que Isabel concebe João Batista. Mas isso vamos ver também em Lucas. Mas importante também saber é que o significado do mês de Tammuz. Junho e julho é o mês de Tammuz. Tammuz. Na tradição judaica, o mês de Tammuz está associado à queda espiritual e corrupção. O que é engraçado aqui, né, e bastante significativo, pelo menos para mim, que João Batista, o profeta que iria denunciar o pecado e chamar ao arrependimento, seja concebido exatamente neste tempo. É engraçado, não é? Então agora vamos ler Lucas 1, 24. Vamos começar pelo 23. Porque sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Quem é que voltou para casa depois de terminar o ministério? Zacarias. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses. Ocultou-se por 5 meses. Portanto, se ele terminou junho, julho, e se Isabel, sua mulher, concebeu quando ele chegou, e se ocultou por 5 meses, vamos contar. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 5. No 6º mês apareceu o anjo Gabriel a Maria. No 6º mês de quem? Da gestação de Isabel. Portanto, no 6º mês, se 5 dá dezembro, mais 1, começamos em janeiro. Então, em janeiro, o anjo Gabriel apareceu a Maria e a Maria concebeu. Se a partir de janeiro contarmos 9 meses, que é a gestação normal, né? É 9 meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Fins de setembro, princípios de outubro, é a data mais provável do nascimento de Jesus, de acordo com o que diz a Bíblia, ok? Mas quem é que me diz que Jesus nasceu com 9 meses? Boa pergunta, boa pergunta. Vamos ler Lucas 2, 6. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias
Ou seja, Maria cumpriu uma gestação completa, porque senão não dizia completaram-se-lhe os dias. Todos nós sabemos, não é preciso ser médico, que uma gestação completa são 9 meses. Agora há aqui um ponto interessantíssimo para mim, que eu quero partilhar com vocês, que é a ida de Maria à casa de Isabel, antes de dar à luz. Foi uma simples visita de amigas? Eu acho que não. E vamos ler Lucas 1,39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa. Porquê é que Maria estava tão apressada a sair de Nazaré? Porquê? Eu tenho uma resposta. Primeiro, eu acredito que Maria foi para a casa de Isabel por uma questão de proteção, de refúgio, esconder a barriga. Lembrem-se que Maria estava em Nazaré, numa aldeia pequena, numa cultura em que uma gravidez fora do casamento destruía completamente a reputação da mulher e levava mesmo à morte por apedrejamento. Sim, adultério era pena de morte por apedrejamento. Por isso Maria precisava de se afastar desses olhares todos e desses comentários, desses bicheriques. Era importante para ela esconder-se. E isto lembra-me também, quando José a deixou, podemos ler isto em Mateus 1, 19, quando José decide afastar-se de Maria, eu acredito que não foi por desprezo. Está aqui, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. O que é que isto quer dizer secretamente? Ele podia tê-la acusado perante um sacerdote e mandado apedrejá-la até à morte, mas escolheu não o fazer. Decidiu afastar-se em silêncio, sem alarido, sem dar muito que falar. Naquela cultura, o sacerdote podia sentenciar, mas era necessário a presença do marido. Porquê? Porque sem marido não havia acusação formal de adultério. Não podia haver acusação formal de adultério. Então José decide se afastar para proteger Maria. Agora também não podemos dizer que José não duvidou de Maria. Claro que duvidou. Claro que sim, o texto fala sobre isso. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente, enquanto ponderava nestas coisas. O que é isto, ponderar? Será que ela me traiu ou não? Será que ela adulterou ou não? Até o anjo que aparece e confirma que o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Há outras passagens também na Bíblia que confirmam a probabilidade do nascimento de Jesus ter sido em outono. Portanto, outono, setembro, outubro. São as vigílias da noite. E o que é que são as vigílias da noite? Vamos ler Lucas 2, 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam dos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. As vigílias da noite são turnos para vigiar. Vigílias da noite é para vigiar a noite contra ladrões, contra animais, contra lobos, contra essas coisas todas. E são feitos em 4 turnos de 3 horas. O primeiro turno começava das 18 às 21. Ora, das 18 às 21 sabemos muito bem que é quando o sol começa a ficar mais fraco e quando o tempo começa a ficar mais fresco. Isto não condiz de todo com o inverno rigoroso. Nunca na vida os pastores iriam ficar ao relente debaixo de frio, muito frio, com as ovelhas à noite, não é? Então, isto não encaixa, ou não condiz com o inverno rigoroso, mas encaixa perfeitamente num clima ameno, não é? Reforçando o nascimento então de Jesus no outono. Agora há uma coisa que eu quero chamar a vossa atenção, que é aquela palavra que diz não havia lugar na hospedaria. O que é isto, não haver lugar na hospedaria? Qual é o significado real disto? Vamos ler Lucas 2,7. Lucas 2,7 diz: E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Hospedaria, para dizer que é um quarto ou uma sala, o nome grego, porque é a língua original do Novo Testamento, é Catalima. Então é porque não havia lugar para eles na Catalima.
Muitas vezes ouvimos a história romantizada de que José e Maria andaram de porta em porta a bater, a ver se alguém lhes abria para eles e que os acolhesse num quarto. E até chegarem a uma hospedaria, que é outro nome, que eu vou dizer a seguir, e a pessoa abriu a porta e diz: olha, não temos lugar aqui, mas vá ali para aquele palheiro onde estão os animais e podem ficar lá, podem se esconder lá. Ok? Isto é poético, cria suspense, mas não é biblicamente correto. A mesma palavra é usada quando Jesus manda preparar o quarto da última ceia. Vamos ler em Evangelho Lucas 22, 11. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te onde é que é o catalima no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Quando a Bíblia quer falar de uma hospedeira comercial, a palavra é diferente. Evangelho de Lucas 10:34, que é a parábola do bom samaritano, Lucas 10:34, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma pandocheion, hospedaria comercial, e tratou dele. Portanto, José não procurava um hotel. José foi para uma casa, muito provavelmente de familiares. E vocês vão perceber porque é que eu estou a dizer isto um bocadinho mais à frente. Mesmo Jesus tendo nascido numa casa, não teve acesso ao quarto de hóspedes. As casas judaicas do século tinham 3 espaços principais: o espaço onde a família vivia, um compartimento principal onde se comia, dormia e convivia. Muitas vezes toda a família dormia no mesmo espaço. O quarto de hóspedes, catalima, que é um espaço separado ou um piso superior usado para receber visitas, e um espaço inferior ou divisão anexada, mas também fechada, ok? Que era usada para proteger também os animais à noite e era onde se encontravam as manjedouras, ok? Mesmo grávida, Maria não teve prioridade para o quarto, provavelmente porque era mal vista, mal falada e suspeita de adultério, igual vergonha familiar. Então, claro que não os queriam lá. Deram-lhes então o espaço dos animais, o pátio inferior da casa, e o menino foi colocado numa manjedoura. Agora também há aqui outra coisa que é interessante, que é a visita dos pastores. Vamos em Evangelho de Lucas 2,16. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinham sido dito a respeito deste menino. Todos os que o ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltando então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes foram anunciado. Então, os pastores vão, veem o menino, adoram e piram-se. Vão-se embora, assim sem mais nem menos. Mas não os levam para casa. Se estivessem numa situação verdadeiramente precária, isto não faria sentido nenhum. Imaginem lá comigo. Então vocês recebem uma mensagem do anjo a dizer que Jesus nasceu. Eu recebesse uma mensagem desta, vou em pranto, como eles fizeram também, até lá. Vou, vejo, luo, fico contente, mas se eu vejo que eles estão numa situação precária, sabendo, claro que o levava para a minha casa, mas eles não fizeram isso. Porquê que eles não fizeram isso? Porque Jesus já estava numa casa de família. Já estava. E retirá-los dali seria ofensivo na cultura judaica. Além disso, dormir no espaço dos animais era algo comum na época. Era algo que se fazia, sem problemas. Nada ali levantava suspeitas. Agora vamos à visita dos magos. Esta é porreira. Evangelho de Mateus 2:11. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Então os magos entraram numa casa, não numa manjedoura, nem num estábulo. E atenção que essa visita acontece meses depois do nascimento, não no dia do nascimento. Isso também é errado. Porquê que é errado?
Vamos ler Mateus 2:1. Mateus 2:1 diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente. Eles vieram do Oriente, viram a estrela no Oriente. Ok? A Bíblia não diz o país exato, mas Oriente aponta para 3 regiões possíveis: Babilónia, Pérsia, Média. Meus amigos, estamos a falar de centenas e centenas de quilómetros, não de uma simples viagem curta. O erro comum é pensar que, como Jerusalém fica perto de Belém, Jesus ainda devia ser bebé. Mas o tempo importante não é Jerusalém-Belém, que são umas meras 2-3 horas de Jerusalém a Belém. O tempo importante é desde o aparecimento da estrela no Oriente até a chegada aos magos a Jerusalém. Esse é o tempo importante, esse é o cálculo que tem que se fazer. Esse percurso levou meses, muito possivelmente mais de um ano. A pergunta-chave de Herodes é esta, que vemos no Evangelho de Mateus 2:7. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, adquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Herodes não pergunta há quantos dias nasceu Jesus. Não pergunta há quantos dias nasceu Jesus. Não pergunta isso. Ele pergunta quando é que a estrela apareceu. E a confirmação vem em Mateus 2:16, a confirmação de tudo isto. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo. Se Jesus fosse um recém-nascido, não fazia sentido absolutamente nenhum Herodes matar as crianças de 2 anos para baixo. Então Jesus não era nenhum recém-nascido quando isto aconteceu. Ele teria entre 1 a 2 anos. Isto foi uma decisão calculada. Foi uma decisão calculada por Herodes, não aleatória. O resumo final disto não é a proximidade de Jerusalém-Belém que define a idade de Jesus, mas o tempo entre o aparecimento da estrela e a viagem desde o Oriente. Entendem a diferença? A cronologia aponta também para setembro, outubro e não dezembro. Jesus não nasceu com honra, nasceu com rejeição. Desde o início houve silêncio, humilhação, ameaça de morte, perseguição, mas nada disto travou o plano de Deus. Nada. Ele entrou no mundo sem quarto, para hoje preparar um para nós. Amém? Vemo-nos no próximo vídeo.